Aquele excelente dia. Já estamos com o nosso casaco aqui de frio, café, como está? Tá boa, tá boa. Já tomando nosso cafezinho de titânio, café do sucesso. Fazendo propaganda. É quentinho. Vamos à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo para trazer discernimento. Ontem eu estava num evento, aí uma pessoa chegou para mim perguntando das lives. E aí eu até perguntei se ela gostava desse formato, né, mais professoral. Mas é um formato, gente, que faz com que a gente assimile as coisas. Por quê? Porque nós estamos aqui aprendendo da palavra, mas nós precisamos pegar a palavra e aplicar no nosso dia a dia. Não adianta eu estar aqui lendo a palavra e não trazendo discernimento. Por isso que a gente convida o Espírito Santo, porque ele é aquele que traz o discernimento da palavra para nós. Amém? Vamos para a leitura de hoje, Gênesis 36. Nós vamos aqui já por parte da genealogia de Esaú, né? Então, glória a Deus pela palavra dele, glória a Deus por essa nutrição, glória a Deus pelo Espírito Santo que pode trazer discernimento para nós. E diz assim: e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Adá, filha de Elon, Etel, e Aholibamã, filha de Anã, filho de Zibeon e Ever, e a Bezemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Tá? Aí Iada teve Esaú e Elifá, Basemate teve Reuel. E Olibamã deu à luz a Jeus, Jalão, Coré. Estes são os filhos de Esaú que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado, e todos os animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. Olha que bênção. Isso vai uma promessa de Abraão, né? Vai para Abraão, a descendência dele, apesar dos filhos serem brigados tudo, os dois prosperaram muito, né? Habitarem juntos. A terra das suas peregrinações não podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou a montanha de Seir, e Esaú é Edom. Estes, pois, são as gerações de Esaú, pai de Edomeus, na terra de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adá, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bazemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaeta e Kenaz. E Timná era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz e Amaleque. Estes são os filhos de Adá, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel, Naaté, Zerá, Samar, Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram filhos de Aholibamã, mulher de Esaú, filha de Aná, filha de Zibeão. Ela teve de Esaú, Jeus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, primogênito de Esaú, e o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefó e o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gatã, o príncipe Amaleque. Estes são os príncipes de Elifaz, a terra de Edom, onde são os filhos de Adá. Esses são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, príncipe Natá, príncipe Zerá, príncipe Zamá, príncipe Mizá. Estes são os filhos de Reuel, na terra de Edom. E estes são os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E esses são os filhos de Aholibamã, mulher de Esaú, o príncipe de Jeus, o príncipe de Jalão e o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aholibamã, filha de Anã, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, que são os príncipes que ele é dom. Estes são os filhos de Zer, Aurel, moradores daquela terra: Lotã, Zabom, Zibeão e Anã. De Som, Ezer, de Zã. Estes são os príncipes de Oreus, filhos de Zeir, na terra de Edom. Estes são os filhos de Lotã, filhos de Ori e Omã, e da irmã de Lotã era Timná. Estes são os filhos de Zobal, Avã, Manaate, Babel, Zefó e Onã. Esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Anã. E este
é o Anã que juntou as mulas do deserto quando apacentava o jumento de Beão, seu pai. Esses são os filhos de Anã, de Som, Aulimamã, filho de Anã. Estes são os filhos de Zan, Edã, Esban, Iltran e Querá. Esses são os filhos de Ezer, Bilá, Zafá e Acã, né? Esses são os filhos de Sam, Uz e Arã. Esses são os príncipes dos Oreus, príncipes de Lotã, príncipe de Zobal, príncipe de Zebel, príncipe Anã, príncipe de Som, príncipe Ezer, príncipe de Sam. Esses são os príncipes de Amoreus e segundo os seus principados do poder da terra de Seir. Estes são os reis que reinavam na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, Edom, Bela, filho de Beó, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, Jobabede, filho de Zerá, e Bozirã reinou no seu lugar. E morreu Jobabede e Uzão na terra dos Temanitas, e reinou no seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade, e feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da cidade foi Avide. E morreu Haddad, Similá, Masreca, e reinou em seu lugar. E morreu Simlá, Saul de Rebote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, Baanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baanã, filho de Aquibor, Adar reinou em seu lugar. O nome da cidade foi Pau, e o nome da mulher foi Metabel. Gente, é só genealogia dos alunos, vocês estão vendo. Filha de Matred, filha de Mezabe. E estes são os nomes do príncipe de Esaú, segundo as gerações, segundo os lugares, segundo os nomes: o príncipe de Timnã, o príncipe Alva, o príncipe Geted, o príncipe Aulibamã, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Migadiel, o príncipe Irã. Estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de possessão. E este é Esaú, pai de Edom. Forte, né? Gente, o que é que essa palavra quer dizer? Né? Assim, de nomes super desafiadores, né? Nomes da época mesmo. A gente tem um pouquinho até de dificuldade de fazer a leitura. Mas são nomes da genealogia de Esaú, da descendência de Esaú. E por que ele está fazendo isso, né? Também chamado aqui de Edom. A genealogia, ela traz uma história, ela traz as gerações. E isso daqui, ele está mostrando que o Deus é um Deus de história e das gerações. Então, tudo que Deus promete a você, tudo que Deus promete para sua casa vai ser geracional. Isso vai passar para as outras gerações. Então, tudo que nós estamos semeando, não, eu escutei uma palavra muito forte sobre semente, e toda semente, ela vem de sêmen, semente vem de sêmen, vem de seiva, vem de vida. Então, todas as sementes que nós estamos gerando hoje, nós estamos gerando em gerações, né? E isso que nós temos que ter visão. E aqui também fala da fidelidade das promessas de Deus a Abraão, porque por mais, né, que Jacó ficou mais no centro da história ali e viu a descendência mais forte de Jacó, ele também honrou Esaú, porque tinha uma promessa com Abraão, tá? Então contextualiza também os conflitos futuros, que foram como eu posso dizer, que foi a ramificação de Esaú ali. E é importante a gente ter esse registro na história, está na Bíblia, né, o registro da família de Esaú, com promessa a Abraão. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que analisar é: Deus se importa com gerações. Então, nós temos que viver com o legado em mente. As sementes são geracionais. Não adianta dizer assim: não, o que eu fiz hoje não tem nada demais. Tem sim, porque o que você está plantando hoje, a semente que você está gerando hoje, vai gerar gerações. Então, nós temos que ter sabedoria do que estamos plantando, sabedoria do que estamos semeando, porque isso vai ser propagado nas gerações, tá? Segundo ponto: nem todo sucesso é sinal de bênção. A gente viu o sucesso ali de Esaú, nós conseguimos ver toda a prosperidade dele, mas nós temos que estar atentos ao espiritual, porque nós temos o destaque momentâneo, que é aquele momento da vida que a pessoa, você olha, nossa, que sou rico, prosperando, né? Às vezes dá até uma indignação um pouquinho, porque a gente sabe a renúncia que é viver uma vida cristã.
E aí você olha e diz assim, caramba Deus, e eu estou aqui na peleja, né? Misericórdia, arrependido. Mas nós temos que olhar a herança eterna. Porque o destaque momentâneo, ele vem de migalhas, né? Migalhas no sentido que eu digo de pratos de lentilha, né? Enquanto a herança eterna, ela vem com um banquete de Deus, né? Um banquete real, tá? Terceiro ponto, escolhas afastadas de Deus geram descendência distante do altar. Deus conduz nações e reinos. Então, a gente vê aqui que escolhas que o Deus está distante, que está tudo, gera conquista, gera descendência, gera. Mas nós não temos uma condução de Deus, né? um agir de Deus tão forte quanto quem está, de acordo com a palavra. Mas Ele é o dono de tudo, né? Então, nós temos que entender essa frase aqui, quando estava estudando seleção, que diz assim, ó, o céu não registra apenas conquista, mas os motivos dos corações. O céu é intencional. O céu é intencional. Tá? E a glória em gerações por sementes plantadas hoje com Deus. Então, quanto mais a gente plantar sementes certas, a gente estiver diante da nossa conduta certa, dos princípios certos, vão ser dolorosos, queridos, vão ser desafiadores, mas nós estamos aqui para buscar o Espírito Santo para alcançar essas bênçãos. Então, assim, não negocie promessa por proposta. Não negocie herança geracional por destaque momentâneo. Não negocie seu banquete real por um prato de lentilha. Amém? E é onde nós aprendemos essa história de Jacó e Esaú. O quanto que isso trouxe consequência para Esaú. Né? Negociar sua promessa, sua herança através de um momento. Então não destaque, o momento ele vai trazer um prazer, mas é passageiro. E as bênçãos geracionais, elas são eternas. Amém? Então que o Espírito Santo nos direcione, nos dê sabedoria para sabermos aquilo que devemos agir, como devemos pensar, como devemos nos posicionar diante das situações. Amém? E por Jesus, um dia extraordinário cheio da presença de Deus. Fique com Jesus.